Olá, a paz do Senhor Jesus. Para você que está aí me assistindo nesse momento, eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Eu queria falar sobre essa questão de Pedro, que teve que vestir a túnica porque estava nu, e depois se lançou ao mar. Queria dizer para você que esse nu não implica que Pedro estava literalmente nu, porque dentro da cultura judaica, se você de repente estiver com pouca roupa, você é considerado nu, ou pode ser considerado nu, mas não necessariamente. Pedro não estava literalmente nu. E eu queria falar sobre essa questão da nudez, mas eu quero falar assim numa linguagem figurada, até no sentido espiritual, e peço que o Espírito Santo de Deus faça com que você entenda a essência dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração há algum tempo, e agora eu quero compartilhar contigo. A nudez, ela muitas vezes implica em nosso distanciamento do nosso Senhor. A gente lembra quando lá no Jardim do Éden, Deus criou Deus criou o homem, depois Deus formou a mulher a partir do homem, criou os dois e deixou os dois no jardim para serem ricamente abençoados. Só que os dois pecaram, desobedecendo a ordem que Deus havia dado. E a partir do momento que eles pecaram, eles enxergaram a própria nudez. Sabe, se você for ler lá em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 25, a Bíblia diz que os dois não se sentiam envergonhados por estarem nus. Eles não sentiam vergonha da nudez. Mas a partir do momento em que eles pecaram, desobedeceram ao Senhor, aí eles passaram a enxergar a nudez e sentiram vergonha e foram se esconder do Senhor, que na virada do dia sempre ia conversar lá com o homem, né? E eles estavam escondidos. E Deus pergunta: onde vocês estão? Nós nos escondemos porque vimos que estávamos nus. E Deus falou: mas quem mostrou a nudez para você? Queridos, a palavra de Deus diz, se eu não me engano, o profeta Isaías escreveu lá que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Eles tinham comunhão. Eles não viam a nudez como uma coisa ruim, pecaminosa, mas depois que pecaram, eles passaram a ter esse tipo uma malícia, né? E sentiram vergonha, e houve essa separação, infelizmente. E aí Deus teve que sacrificar o primeiro animal, porque através de uma pele de animal, Deus cingiu os dois, vestiu os dois que estavam cobertos com folhas de arbustos. E aí isso indica que esse primeiro sacrifício feito por Deus, por um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, isso aponta para o sacrifício de Cristo lá na frente. Isso tipifica o sacrifício de Jesus para cobrir a sua vergonha, a minha vergonha, para nos, através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nós fôssemos purificados pelo sangue de Jesus. Coisa linda, né? Então, queridos, a gente entende o quê? O homem e a mulher, antes de pecar, não tinham vergonhas, não sentiam vergonha de estarem nus. Gênesis 2, versículo 25. Depois que pecaram, passaram a ter vergonha. Gênesis 3, dos versos 7 ao 10. Você pode conferir lá na sua Bíblia. E voltando aqui para Pedro, é interessante que Pedro, depois que Jesus havia ressuscitado, Jesus passou aproximadamente 40 dias ainda na terra, e nesse evento aqui em que Jesus aparece lá na praia, e os discípulos tinham ido pescar,
a noite toda, não pegaram nada, exatamente nada. E quando Jesus aparece para eles, é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos depois de Jesus ressuscitado. E a gente já leu aqui que Pedro se envergonhou. É interessante, irmãos, que o pecado, como eu já disse aqui, como o profeta Isaías escreveu, faz separação entre nós e Deus. Pedro, depois que Jesus morreu, primeiro os discípulos ficaram com medo, trancados por causa da perseguição, ficaram com medo de serem mortos. E de repente Pedro, poxa, não tenho nada para fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. E Pedro influenciou os outros discípulos, nós também vamos pescar. Ele se esqueceu que Jesus, lá atrás, Jesus havia chamado esses homens para serem pescadores, sim, mas pescadores de almas, ganhadores de almas para o reino de Deus. Eles se esqueceram e Pedro influenciou, vamos pescar? Passaram a noite toda pescando e não pescaram nada, irmãos. Isso significa que sem Cristo, o próprio Jesus certa vez diz, sem mim nada podeis fazer. E Deus é tão misericordioso que ao amanhecer Jesus aparece na praia. Eles já percebem que aquela pessoa que estava à beira da praia não era qualquer pessoa. E é interessante que essa pessoa que estava à beira da praia, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus ele falou para os discípulos, ele dá um conselho para que os discípulos lancem a rede no lugar certo, porque eles pescaram a noite toda, não pescaram nada. E Jesus, quando chega na beira da praia, no versículo 5 do capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus faz uma pergunta para eles: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Porquanto Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Preste bem atenção. Eles estavam distantes do Senhor, não pegaram nada. E Jesus vem e dá a dica, lança à direita, sabe? Porque o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor soberano, Criador e Senhor de tudo. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. E é muito bom a gente estar na presença dEle, em comunhão com Ele. A gente não precisa se despir, sabe? Quando o crente começa a se despir, estou falando em linguagem figurada, começa a se afastar do Senhor, chega um momento que ele se encontra completamente nu espiritualmente. Aí fica envergonhado quando tem a presença de Deus em algum lugar, ele se sente com vergonha de se achegar, porque ele se sente nu. Pedro se sentiu assim, mas o Mestre, ele não olha para a sua nudez, para a nossa nudez com malícia, ele olha com amor, ele se aproxima de você e de mim para nos cobrir. Aleluia, glórias a Deus. E aí Jesus, ele já chega, irmãos, preste bem atenção nisso, eu gosto muito do versículo de número 9 aqui do capítulo 21 de João, porque Jesus manda eles lançarem a rede, eles lançam, pegam 153 grandes peixes, como está escrito aqui, mas quando eles chegam na praia, Jesus já estava com tudo pronto. Versículo 9 diz assim, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Oh, glória! Sabe o que significa isso, irmãos? É que o Senhor é o nosso pastor, e sendo Ele o nosso pastor, nada nos falta. Oh, aleluia! Ele é que tem tudo pronto para abençoar a sua vida. Às vezes você está pescando, você está nu por aí pescando, não está pegando nada. O Senhor quer se aproximar de você. Ele já tem o peixe e o pão preparado. Aleluia! Glória a Jesus! E aí Jesus, a partir do versículo 15, do 15 ao 17, por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus, apacenta os meus cordeiros.
Aí no versículo 16 de novo, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai: apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus pergunta, aí a Bíblia diz que Pedro se entristece. Ele se entristece porque certamente ele se lembrou que por 3 vezes ele negou a Jesus antes do galo cantar. E certamente ele lembrou disso, e Jesus por 3 vezes perguntou. É como se Jesus: eu te perdoo a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que você me negou, Pedro. Eu só quero que você apacente as minhas ovelhas. E aí, eu já vou encerrar essa mensagem. É interessante que o Senhor, ele pega Pedro, porque ele sabia que Pedro era um homem de um temperamento forte, impulsivo, e Pedro, ele era um influenciador. Tanto é que ele estava aqui sem fazer nada e ele disse para os discípulos: eu vou pescar. Ele tinha o poder de influenciar, e ele influenciou: vamos pescar. Só que o Senhor queria que eles fossem pescadores de almas. E o Senhor olha para essa característica de Pedro, um homem com personalidade forte: Pedro, eu quero cuidar de você. Eu quero que você mude isso. Que você, como eu já havia te chamado, vai pescar almas. Vai, pega essa sua personalidade, esse temperamento forte, e deixa ele nas minhas mãos, e deixa eu usar ele de outra forma, para que você pregue a palavra e apacente as minhas ovelhas. Se Pedro tivesse entendido isso sempre, lá atrás, ele aqui, quando ele estava sem fazer nada, ele deveria dizer para os discípulos: vamos pescar almas. E certamente todo mundo ia seguir ele, porque ele tinha assim uma certa liderança. Mas ele fala: não, vamos pescar. Então aí todo mundo. Mas Jesus vem com amor, muda tudo isso, e fala para Pedro: tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Aí você conhece a história. No livro de Atos, Pedro, já cheio do Espírito Santo, Deus usa a vida dele para pregar a palavra, e maravilhas tremendas o Senhor opera através da pregação desse apóstolo que estava nu, sentiu vergonha, mas ele voltou para os caminhos do Senhor. Meu conselho para você, meu amado, minha amada, é que se você está se sentindo meio nu, se aproxime do Senhor, deixe Ele te vestir, deixe Ele te revestir com a presença do Espírito Santo, e deixe Ele usar você naquilo que Ele quer te usar. Deus chamou cada um de nós, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e Ele quer realizar esse propósito. Não pense em você que de repente você pensa: eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, não sei. Você não precisa saber, porque se você soubesse, Deus não iria te chamar. Ele te chamou porque nem você nem eu sabemos, é Ele quem nos capacita, é Ele. Você só tem que pedir: Senhor, adestra as minhas mãos, envia-me a mim para aquilo que o Senhor quer realizar em minha vida. E não entre no equívoco de achar que você, como um termômetro, né? O que é obra? Grande obra. O que é uma pequena obra? Não existe isso, irmãos. A obra de Deus, ela é grande, desde daquilo que você possa considerar pequenininho, né? Como muitas vezes: aquele irmão ali é o que? Ele é o porteiro da igreja. Aquilo ali não é nada, é uma pequena. Não, aquilo é uma grande obra. É uma grande obra. Eu queria ser um grande pregador de nome e tal. Não caia nesse equívoco. Não caia nesse equívoco. Porque infelizmente muitos pregadores midiáticos que a gente vê por aí, infelizmente, estão trilhando um caminho perigoso, estão longe do Senhor. Não entre por aí. Só entregue o seu caminho ao Senhor, deixa Deus usar a sua vida do jeito que Ele quiser usar, e saiba de uma coisa: a honra e a glória pertence a Ele, sempre. Não deixe a soberba nem a arrogância entrar no seu coração, jamais, sabe? Aprenda com João Batista, que disse que importa que ele cresça e que eu diminua. Aprenda com Jesus, porque Jesus, ele certa vez, ele disse para os seus discípulos: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo seja aí na sua vida, em nome de Jesus.